Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde, companheiras e companheiros. Sim, voltamos das férias e depois das reprises de janeiro, o TV Sintese abre a temporada de programas inéditos, do jeito que a categoria precisa. Informação direta e defesa de direitos sem rodeios. E já começamos com a Rua Falando Alto, com o registro do ato das aposentadas, que aconteceu no dia 23 de janeiro. Porque aposentadoria não é prêmio de consolação de governo, é direito construído dia a dia, aula por aula. Agora, vamos ser francos. Só os áudios do ato não são suficientes para elucidar toda essa questão que é complexa, cheia de regras, mudança e pegadinha. Idade, tempo, pontuação, cálculo do valor, transição. O tipo de detalhe que decide a vida de professor e professora e que todo mundo precisa conhecer. Por isso, no programa de hoje, a gente vai além do registro do ato e traz explicações. Vamos entrevistar o Dr. Hildon Rodrigues, que você já conhece porque está sempre aqui com a gente no quadro Direito é Seu, para traduzir o que muda em 2026 no INSS para o magistério e também para orientar quem está na rede estadual, com linguagem simples e direta. Então, não saia daí! O programa que defende a educação sergipana de verdade está começando. No dia 23 de janeiro, aposentadas e aposentados foram às ruas para cobrar respeito, direitos e respostas sobre a Previdência. O ato reuniu falas firmes, relatos de quem dedicou a vida ao trabalho em uma pauta direta. Garantia de renda, devolução dos 14% e valorização de quem já fez a sua parte. A seguir, você acompanha a reportagem do TV Sintese. Porque sim, aqui a gente informa para lutar e luta para informar. Professora, qual a realidade dos aposentados e aposentadas do estado de Sergipe? Hoje, a realidade do aposentado é triste, terrível. Por isso, nós estamos aqui hoje, em frente ao Palácio do Despacho, para cobrar do governo que ele recupere a carreira, porque a carreira sendo recuperada melhora também a vida de todo mundo, a vida dos aposentados. Nós estamos numa situação que nosso salário foi descontado durante 2 anos e 2 meses e até hoje ele não nos devolveu. E ele falou o quê? Que não vai devolver porque não foi do governo dele que foi descontado esse dinheiro. Os 14% foi descontado, não foi devolvido. Mas essa luta hoje é para que esse governador devolva os nossos 14%. E a gente, professor aposentado, também está inserido na carreira. Então vem aí o piso, a nossa carreira, cada dia uma enganação. O governador completa lá, em cima, no piso, completa para dizer que a gente não tem piso, que a gente já está no piso, mas ele precisa dar o piso na carreira para nós, professores ativos e aposentados. Ele tirou 100 do abono, colocou lá em cima para os professores ativos e aposentados. Ele tirou, pagou com o que já tinha. Ele tirou para pagar com o que já tinha. Então a nossa luta não é só pelos 14%. 14% é pela carreira, para que nós sejamos valorizados. Nós somos professoras aposentadas, mas nós não morremos ainda não. O governo tem que ver que nós já demos o nosso sangue, o nosso suor, foi dado com muito amor.
Então agora a gente quer essa valorização, porque tudo que a gente fez foi consciente pelos filhos dos trabalhadores, foi cumprindo aquilo que nos comprometemos a fazer, ensinar os filhos dos trabalhadores. E hoje nós estamos reivindicando do governo valorização para o magistério e a devolução dos 14% que está retido lá e ele sabe que foi tirado indevidamente. Professora, qual é a realidade de uma professora aposentada do Estado hoje? Muito difícil. Ser professora aposentada no estado de Sergipe está sendo muito difícil. A gente teve nossos direitos confiscados, nossa vida, a qualidade de vida diminuiu, a gente não tem mais qualidade de vida, a gente não tem saúde mental. A gente vive pendurada no Banese, empréstimos, para poder continuar sobrevivendo, até porque a luta de um aposentado não é só de comida, é também de remédios, é de médicos. A gente se aposenta e fica com a saúde mental muito abalada. E quando vem todos esses confiscos, esse congelamento, a gente sofre muito, está sendo muito difícil. A gente mata um leão por dia para sobreviver. Mais um ato de aposentadas e aposentados do Sintese. Professor Roberto, qual o balanço você faz do ato de hoje? Veja, foi um ato importante que os aposentados trouxeram um recado direto ao governo do Estado, que é preciso devolver os 14% e respeitar o magistério aposentado que deu sua vida pela educação de Sergipe, estão sofrendo com a política de desmonte da carreira, com a política de não atualização de piso e, ao mesmo tempo, com o massacre dos 14% precisa ser devolvido imediatamente. Cobramos lá no Palácio audiência com o governador e com a equipe do governo, ficou de termos uma resposta para a próxima semana para tratarmos da devolução dos 14%. Esperamos que o governo do Estado atenda a proposta aprovada em Assembleia do Magistério para devolver os 14% a partir das receitas do Sergipe Previdência pelos royalties que o Sergipe Previdência recebe do Estado de Sergipe. E de lá do Palácio de Despachos, professoras e professores aposentados vieram aqui para a Secretaria de Educação e foram recebidos pela secretária. Como foi essa conversa, professor? Veja, nós viemos aqui cobrar o pagamento dos precatórios do Fundef. Nós temos mais de 2.000 professores que ainda não receberam esses recursos. É preciso que o governo pagasse de imediato. A secretária nos informou que as informações foram enviadas para o banco e que até segunda-feira os recursos serão creditados. Esperamos que agora o dinheiro efetivamente seja creditado. Caso contrário, vamos estar lutando e cobrando respeito ao magistério mais uma vez. Em 2026, as regras de transição do INSS apertam mais um pouco. Professor e professora têm critérios próprios em algumas modalidades, como pontuação e idade mínima progressiva. Além disso, no serviço público estadual, as mudanças aprovadas em 2019 redesenham idade, tempo, forma de cálculo com diferenças importantes, conforme a data de ingresso. No meio disso tudo, a vida segue. Gente com sala cheia, voz cansada, coluna doendo e uma pergunta martelando. Eu me aposento quando? E com quanto? Vamos organizar esse assunto com o Dr. Hildon Rodrigues. Boa tarde, Dr. Hildon. Seja bem-vindo aqui a este bloco, né, Dr. Hildon, que está sempre aí com a gente no Direito é Seu. Bem-vindo, Dr. Hildon. Muito obrigado, boa tarde. Estou aqui à disposição nesse bloco para falar um pouco sobre a parte da aposentadoria. Então vamos lá, que isso aí interessa muita gente, já que a gente tem mudança em 2026. Doutor Hildon, o que mudou nos requisitos em 2026 dentro da regra de transição para os professores e professoras vinculados ao INSS? O que mudou para 2026 foi o aumento da idade em duas regras que o INSS trata sobre o direito do professor. Nessa primeira regra, a idade do professor tem que somar com o tempo de contribuição e formar uma pontuação, aonde para a mulher tem que ser 88 pontos, onde vai ter que ser no mínimo 25 anos de contribuição e mais 63 anos de idade. A soma disso vai dar 88. Para o professor, ele vai ter que ter no mínimo 30 anos de contribuição
e uma idade que some 98 pontos, ou seja, 68 de idade, com mais 30 de contribuição, 98. A outra regra que também trata sobre esse aumento da idade do professor é a regra onde o professor também tem que ter, professora, no mínimo 25 anos de idade e 54 anos e meio. Na outra regra, a professora tem que ter, no mínimo, 25 anos de contribuição e mais 54 anos e meio de idade. E o professor, 30 anos de contribuição e 59 anos e meio de idade. Essas duas regras, elas têm esse tempo para 2026. 2027 será outro tempo, 2028, até alcançar um número mínimo, ou um número máximo, que para o homem vai ser 100 pontos na primeira regra, e na mulher, a professora, 92 pontos. E já na segunda regra, que também fala sobre a questão da pontuação e da idade, para o professor vai ter que ter 65 anos, né, de idade e a professora 62 anos. Essas são as principais regras para 2026. Dentro dessas mudanças de 2026 no INSS, o que pegou mais aí para a nossa categoria? A idade mínima, o tempo de contribuição, a pontuação, o cálculo do benefício. O que está aí para o professor já ir se preocupando, esquentando um pouquinho aí sua cabeça? A idade. Com certeza a idade. Porque o tempo de contribuição, nessa primeira pergunta que eu respondi, o tempo de contribuição para o professor e professora tem que ser, no mínimo, aquilo determinado, que é 25 anos de atividade de magistério, de contribuição, e o professor 30 anos. Mas a idade aumenta em todas essas duas situações. Então, para mim, a idade é o que mais pegou, foi o que mais prejudicou o professor nessa parte da reforma da Previdência de 2019. Perfeito. Agora vamos falar sobre valores, que isso aí é que o pessoal de casa, né, os professores, tem mais curiosidade, porque afinal a gente espera se aposentar com tranquilidade, né, minha gente? Com as regras atuais do INSS, o que influencia no tamanho do benefício? A média salarial, o tempo de contribuição ou os dois juntos? Nesse caso, o tempo de contribuição. E por que isso? Porque a parte do cálculo da Previdência é a parte mais complexa para poder se entender de forma direta. O cálculo ele faz duas situações para poder chegar a um resultado. O tempo de contribuição do professor, ele vai ajudar em melhorar o valor da média aritmética. Vamos explicar para se entender como funciona esse cálculo. O INSS ele diz o seguinte: professor, eu vou pegar para fazer o cálculo de uma média aritmética tudo que você recebeu como contribuição entre julho de 94 até da data que o professor está pedindo a aposentadoria. Ele vai somar todos esses salários, que é a remuneração bruta, e vai pegar uma média aritmética de 100%. Soma tudo e dividido pela quantidade de anos, de meses de contribuição que ele achou. Quando ele faz esse cálculo, ele multiplica essa média por 60%. Ele pega o cálculo e vai achar 60% dessa média. E ainda vai dizer assim: professor, você já tem 60%, não já tem? Tem. Agora eu vou lhe dar mais 2% a cada 20 anos de trabalho que o senhor tenha homem e a cada 15 anos de trabalho que você tenha mulher. Para que a cada ano desse trabalho ele vá somando mais 2%. Então vamos para um exemplo bem fático agora. O professor que tem 30 anos de contribuição e ele já está na característica de se aposentar, já conseguiu as regras, e ele vai ter 30 anos de contribuição. A média aritmética dele, vamos dizer que a média aritmética desse salário desse professor deu R$5.000. 60% de 5, o professor vai ter o quê? 3.000. Só que ele tem 30 anos de contribuição. E eu disse que, depois de 20 anos, a cada ano que ele tenha trabalhado, ele vai acrescentar mais 2%. Ou seja, mais 10 anos, porque 20 ele tem 30, 10. Multiplicado por 2%, esse professor vai ter mais 20% somado com 60%. Então, a média dessa aritmética dele vai ser o quanto? 80%. Então, se ele já tem 3.000 da aposentadoria, vai se acrescentar mais 20%. Ou seja, ele vai se aposentar com R$3.600.
Essa mesma sistemática de cálculo é feita também com a professora. Então, o que é que a Previdência, essa lei, essa reforma drástica, né, do governo Bolsonaro, ela veio para prejudicar o professor, prejudicar o trabalhador. Para você ter 100% dessa média aritmética, tem que trabalhar o professor, homem, 40 anos. Enquanto a professora tem que trabalhar 35 anos. Então, eu jamais vou ter a minha média aritmética 100% se eu não chegar nesse tempo necessário para me aposentar, né? Para somar, para acrescentar isso. Por isso que o tempo de contribuição, ele é o grande marco para que a renda mensal do professor da aposentadoria seja um valor considerável. Hildon saindo agora do INSS e vindo para a Previdência própria do Estado, o Sergipe Previdência, que depois da reforma de 2019, porque o Estado de Sergipe também, ali durante o governo de Belivaldo Chagas, teve uma reforma que foi muito dolorosa, tão dolorosa quanto a reforma tão cruel do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois dessa reforma, o que mudou? O que foi mais sentido por professores e professoras aposentados e pelo conjunto dos servidores aí do Estado de Sergipe? Uma situação que pegou muito o professor do Estado foi o pedágio. Na regra de transição que ele pede para que o professor se aposente, ele cria duas regras de transição. A que mais pegou foi a questão do pedágio, ou seja, o que seria esse pedágio? O professor faltaria quanto para se aposentar em dezembro de 2019, que foi a lei do Estado. Aquele tempo que ele faltava, ele tinha que aumentar, tinha que somar 50% para poder se aposentar. Então tinha professor que tinha condições de se aposentar em 2025, em 2024 só se aposentou em 2025, 2023 só se aposentou em 2025. Por quê? Porque o tempo de serviço dele não conseguia ele se aposentar e esse pedágio de 50% fez com que ele aumentasse 1, 2, 3 anos até de trabalho. Tanto o professor como a professora. Para mim, essa foi a parte que mais pesou, né, no benefício previdenciário do Estado. Então, o professor e a professora que são filiados ao Sintese podem marcar, agendar um horário com o nosso jurídico, né, para poder ver aí, para poder ter essa orientação no plano, não é isso, Hildon? Com certeza, iremos fazer o melhor planejamento previdenciário para esse professor, para essa professora. Então, fique atento, se tem alguma dúvida, você liga o 2104-9800. Aí você fala lá com a Amanda ou com a Júlia e marca com um dos nossos advogados. Hildon, muito obrigada, viu, por estar aqui agora no quadro sendo entrevistada, meu parceiro aqui de TV Sintese, sempre no quadro Direito é Seu, hoje falando de um assunto super importante para a nossa categoria e para todos os servidores e também demais trabalhadores, aí que é a aposentadoria. Obrigada, Hildon. Eu que agradeço. Hoje foi reencontro com um programa inédito e, ao mesmo tempo, encontro com a realidade. Porque as imagens do ato das aposentadas na sexta-feira, 23 de janeiro, lembraram uma coisa simples. Direito só se sustenta quando a gente acompanha, cobra e não deixa passar. E a conversa com o Dr. Hildon Rodrigues deixou um recado sem rodeio. 2026 mexe nas regras de transição do INSS, especialmente para professor e professora. E isso impacta idade, pontuação, tempo de contribuição e também o valor final do benefício. Além disso, na rede estadual, a reforma de 2019 mudou o caminho da aposentadoria, com regras diferentes conforme a data de ingresso, exigindo atenção aos detalhes, sem pânico e sem boato. Por isso, informação protege e o sindicato organiza, porque ninguém precisa atravessar esse labirinto sozinho. Aposentadoria é descanso merecido, não castigo. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu